galera, tudo certo por aí? E aí, Cris, tudo certo contigo? E aí, Gil, tudo lindo, tudo ótimo. Salve, Venâncio, salve, galera do nosso podcast. Estamos iniciando hoje a segunda temporada do Chegou o Assunto, Gil. Palmas. Que E, Cris, isso? uau, que lugar é esse, né? Que houve, hein? Que Um espetáculo! upgrade Deu aqui, assim, né? ó, a gente fechou os olhos e tá aí num lugar diferente, É um milagre né? da TV, é um milagre da internet. Da TV. Ai, que chique isso, né? Por que Tipo, não? porque as pessoas nos acompanham na TV, no celular, né? Inclusive Computador. no Spotify, em áudio e vídeo, e YouTube. Mas, Gil, antes da gente chegar até lá, o que houve? Onde a gente tá, situa, galera? Então, Cris, com grande alegria, nós compartilhamos que hoje nós estamos no estúdio do podcast da Rádio Terra FM. Isso aí, Né? isso aí. Chique demais. A gente nos unimos aqui com a estrutura da Terra e mais algumas outras ações que vão vir conforme o podcast for andando. Mas acho que a nossa alegria talvez nem caiba, né, Gil? A gente falar agora aqui o quão feliz, na real, nós estamos por estar aqui nessa estrutura nova, com mais qualidade para vocês que consomem o nosso conteúdo. Essa, digamos, virada de chave, né, esse start diferente, ele representa muito para nós, né, Cris? Porque isso mostra o quanto o nosso podcast vem ganhando relevância, né, credibilidade, tanto é que surgiu essa parceria incrível com a Rádio Terra. Isso aí. Não, e outra, né? O bom filho a casa torna. Pois Eu retornei tu aqui tá, na casa. né? Tô me sentindo já em casa, já fui lá na cozinha. Pegou água, olha só Ah. que abuso, cara. Chegou abrindo a geladeira da casa dos outros. Então, gente, é minha casa também, né? Eu trabalhei tanto na rádio quanto na Folha. Falando Então, em casa, certo? A sim. gente vai, pra abrir essa nossa segunda temporada, receber um cara muito querido por Venâncio. E que nós temos, eu e a Gil, temos um apreço, um carinho ainda mais especial. A gente vai contar... Não tanto, né? Assim. Vamos. Ele, podemos dizer assim, que ele é um profissional de alta performance, né? Ele é um grande cara, assim, né? Literalmente um grande Literalmente, cara, né? ele é alto astral, às vezes, assim, né? E assim, a gente quer aqui hoje conversar com ele para entender, conhecer um pouquinho mais dele fora do microfone, como ele chegou até aqui, o que ele também pensa sobre a rádio, sobre podcast, sobre projetos futuros aqui com a rádio. Então, Gil, o assunto chegou. E o assunto é Daniel Heck! E aí, gente, tudo certo? Seja bem-vindo Obrigada. à tua casa, Muito à obrigado. nossa casa. Muito Nossa obrigada. casa, isso aí. Muito obrigada por nos acolher aqui, né? Estou em casa. Tá, sim, E é eu muito já bom sabia. receber vocês aqui. É muito bom receber vocês aqui, de verdade. Porque um trabalho de vocês aí que já estava repercutindo, tá já levando o assunto às pessoas diferentes aí da nossa cidade. E é muito bom, um espaço novo para nós aqui também, estar recebendo vocês com uma nova forma de comunicar, que é muito legal. Muito obrigada, Dani. Que massa. É isso aí, até porque, né, Dani, já iniciando a nossa conversa, a gente todos, né, somos da comunicação, sempre existiu aquela conversa, né, de que um veículo, uma mídia mata a outra. Não existe isso, Não, né? eu penso assim, Cris, se alguém tem esse pensamento, ele está fadado ao fracasso. Isso, infelizmente, é uma coisa que acaba tendo a acontecer, porque um tem que ser o agregador do outro. E o rádio tem um perfil muito disso, assim, de agregar outras mídias para conseguir se reinventar. O rádio talvez é um dos veículos que está mais tempo no mercado e ele passa tempo, vai ano, passa década, ele se reinventa, muda, agrega uma nova forma de fazer e ele está ali sempre, na companhia das pessoas, seja através do rádio do carro, seja através do aplicativo no celular ou aquele rádio que está do lado na companhia da casa, assim, das pessoas. Então ele está ali, está sempre junto e vai se adaptando e agregando novas formas de comunicar. E eu vi uma publicação nesses perfis do Instagram, assim, de humor que o avô foi perguntar para a neta o que era um podcast. E aí ela tentou explicar e ele, mas isso é um programa de rádio. Então não De deixa, fato né? não deixa de ser uma adaptação do programa de rádio com mais liberdade, mais descontração. Claro, cada podcast tem o seu perfil, tem o seu estilo, mas é uma forma também de fazer uma espécie de produção de rádio. Exatamente, porque nós, enquanto comunicadores, nós sabemos a importância de dar voz a outras pessoas, sempre respeitando, sempre com aquele dentro
nós, enquanto jornalistas, a gente jurou, né? Trazer a verdade, prestar um serviço. Então, o nosso podcast é isso também, né? É uma junção de entretenimento com serviço, porque a gente fala sério também, né? A gente tenta trazer bate-papos construtivos e... disruptivos. Isso. Eu fui também nessa onda do jornalismo, colocando palavras novas no meu vocabulário, que é legal, é bacana. Eu sou o intruso, né, Dani? Eu não sou jornalista, sempre gostei e admirei vocês jornalistas. E tá aqui me metendo nessa, na real, é prazeroso. Eu mais aprendo do que acho que deixo. Mas tá mandando Mas, bem. Cris, eu acho que é muito legal, sabe? Essa oportunidade que a internet ela tá abrindo para dar voz a mais pessoas, assim, que tem total condição, tem conteúdo, tem responsabilidade. Isso eu acho que é o grande X da questão, assim, hoje na internet, a responsabilidade. Que muitos... que é o teu caso, eu entendo que tem a responsabilidade de saber conduzir o conteúdo, que vai se preparar para levar uma informação, construir uma boa entrevista e emitir a sua opinião, mas também, ao mesmo tempo, a gente vê que, eu digo que é o X da questão, porque muitos vão seja para um comentário de Facebook, Instagram, ou para um microfone, falar qualquer coisa, falar bobagem, falar coisas que não tem conhecimento, emitir uma opinião, e a partir do momento que tu emite a tua opinião no microfone, que é o que acontece no rádio e agora acontece através do podcast da rede social, tu tá a partir dali dizendo que essa é a tua verdade, essa é a tua opinião. E isso muitas vezes pode machucar pessoas, pode destruir marcas, destruir representantes, e aí é nisso que, assim, eu vejo que é um momento legal, que insere novas pessoas, mas ao mesmo tempo que essas pessoas têm que entender a responsabilidade que elas estão tendo ao se inserir nesse meio. Ai, Dani, demais, né? É uma aula, né? Dani, falando um pouquinho mais de ti, né? Como eu já falei, muito obrigada por nos receber aqui. Mas, Dani, quem é o Daniel Heck? A gente sabe que ele é o filho da Lídia, né? Filho do tio Hélio. Da água, né? Tio Hélio da água. Esposo da Kari, de Dudu Noah, né? Isso. Irmão da Lu. Mas quem é esse Daniel? Assim, quais são as facetas além do jornalismo? Bom, primeiro dizer que é bacana estar com vocês dois aqui, que são pessoas muito importantes. A Ju aí, a amizade de, sei lá, pelo menos uns 15 anos que a gente tem de parceria aí, tanto Isso aí. que eu sou padrinho do Noah, vocês são nossos padrinhos de casamento e vice-versa. O Cris foi o cara que a gente escolheu e eu sempre digo, quando a gente decidiu realizar o casamento, a primeira pessoa na qual a gente pensou para contratar era o Cris, para ser um prestador de serviço, não só pelo trabalho de qualidade de fotógrafo, que todo mundo já conhece, mas pela parceria, pela pessoa que é. Então, isso é muito bacana e é legal tá com vocês aqui nesse novo momento e já dizer que sejam muito bem-vindos aqui à nossa casa. Bom, o Daniel Heck é um cara que, em resumo, assim, gosta muito de esportes, gosta de conhecer pessoas, gosta de conversar, de comer. Conversar e comer. Comer e tomar uma boa cerveja. Mas, ao mesmo tempo, essas coisas, assim, algumas delas foram mudando no decorrer do tempo. A Ju me conhece, como eu disse, há uns 15 anos, e aí eu vou me lembrar aí quando eu tinha uns 13, 14 anos, aí já uns 20 anos atrás, que era aquele guri que não conversava com ninguém, que ainda vem o vermelhão, mas o vermelhão ele vinha e emudecia, então não tinha possibilidade de conversar num grupo de pessoas diferentes, tinha total dificuldade, e talvez muito isso normalmente de um adolescente, mas algumas oportunidades na vida me fizeram me desafiar e poder mudar isso, e com certeza foi muito bacana para entrar no meio da comunicação, algo que eu nunca imaginava entrar e participar, e claro que isso foi também a partir de algumas oportunidades que foram surgindo na vida. Pois é, porque tu fazia educação física, Isso. correto? Fiz meio curso de educação física. Isso, e daí tu era, em certo período, tu foi presidente do Léo Clube. Isso aí. E daí de uma entrevista surgiu um convite para trabalhar comunicação, a ideia? Cara, Conta assim, mais. ensino médio, estudei sempre eu nasci em Porto Alegre, com 8 anos a gente veio para Venâncio por uma situação de insegurança na capital. Meu pai tinha uma padaria, um mini mercado lá e foi assaltado, enfim, umas situações que a capital acaba impondo. Sim. E por qualidade de vida, então eles optaram em vir para o interior, escolheram Venâncio Aires, e eu fico muito feliz que eles tomaram essa decisão aí, porque eu amo Venâncio, eu não nasci, não sou cidadão venançoarense, mas eu amo essa cidade, eu adoto ela como minha residência e me autodenomino venançoarense. Fica o convite ao Legislativo TI da cidadania, né? Eu ia falar, isso aqui é uma afronta, gente. Não, E aí, legislativo vereador, quem é que vai ter a iniciativa aí, né? Bom,
Não, dito. eu acho isso bacana, eu acho legal. Eu entendo que pessoas, para receber um título de cidadão venezuelense, têm que construir uma história legal e tem que ter deixado legados importantes para Venâncio. Eu não sei se eu mereço isso, se eu tenho essa condição. Espero que um dia atinja isso, mas não é algo que eu me preocupo assim. É algo que é importante. Eu acho que o título ele deve ser merecido pela pessoa. Fica a dica. E assim, eu sempre tive na cabeça de fazer educação física, porque, como eu disse, é um cara que gosta de esportes. Eu sou uma pessoa que gosta de praticar esporte, não sou... Jogador de vôlei. Gostava muito de jogar vôlei, Agora jogava no time da Naira, né? A mamãe da Ju. A Naira comandava o vôlei. Tem ainda? Tem. Quem quiser se inscreva. E aí, nisso, como eu gostava de praticar esportes, e o vôlei era o principal, na época eu jogava futebol, praticava atletismo, as professoras no monte, eu me lembro que, Daniel, vai faltar aula de novo? Tem jogo disso, tem campeonato daquilo. Muitas vezes era reserva, mas eu estava lá no meio da galera, né? Sim. Então, a partir disso, por ter tido também grandes professoras de educação física, me inspirei a ir para essa área e nunca tive dúvida disso. Fiz meio curso, estava trabalhando em academia, enfim, estava meio turno trabalhando na academia, meio turno ajudando meu pai e à noite estudava. E estava legal, estava bacana, mas chegou um determinado momento que não estava pagando a conta mais, né? Então, optei em dar uma mudada e fui procurar emprego, fui largar currículo. E nisso, eu ingressei na Rádio Venâncio Aires, AM, como operador de áudio, a partir de um convite do José Raimundo Cuno, que ele me entrevistou quando eu era presidente do Léo Clube, sobre uma campanha do agasalho. Primeiro ano de campanha do agasalho que teve em Venâncio Aires. Eles me entrevistaram porque o Léo Clube era parceiro e ele, tu podia trabalhar na rádio, né? Eu disse, cara, nunca pensei, mas não é para falar no rádio, é para ser operador. Tá, beleza, vamos lá. E aí, como gostava do esporte, comecei a acompanhar o departamento de esportes, ver o dia a dia ali, isso começou a me encantar e eu comecei a trabalhar do meio-dia às 6 da tarde, eu começava a ir às 11 para ver como é que era o esporte. E às 10, aí daqui a pouco faltou um locutor, grava isso aqui. E aí foi indo, tanto que deu 8 meses trabalhando lá, eu comecei a ser repórter e ali eu vi que eu não queria mais cursar o curso de educação física, eu achava legal e adoro, mas vamos mudar, vamos para o jornalismo. Isso. Pois é, isso já na Unisc. Na Univates, eu cursei um semestre de jornalismo na Univates e aí eu migrei para a Unisc. Porque daí ele ficou com saudade, né? De ti? Daí ele falou, claro, vou lá. Sim, com certeza. Imagina, vou ser colega da Gil. Claro. Sim, eu almejava isso, era meu sonho, né? Eu sei que era. Sim. Porque quem é que ia te ajudar nos trabalhos de faculdade, Claro, né? com certeza. E daí, bom, quando tu te formou, tu já estava trabalhando, já estava atuando? Eu demorei muito tempo para me formar. Eu acho que no jornalismo eu levei uns 8 anos para concluir o curso. Então, eu levei o dobro do tempo, porque fiquei 5 anos trabalhando na Rádio Venâncio e, nesse período, acompanhava a Soeva em viagens, jogos pela Liga Nacional. Então, conheci boa parte dos estados da metade sul do Brasil, para assim dizer, dividindo em meio o país. Eu conheci através da Soeva. Viajando. E viajava com a delegação, só que nisso eu perdia, 3, 4, 5, às vezes 10 dias numa viagem que a Soeva encarreirava, na época 2, 3, às vezes 4 jogos pelo motivo de custo, assim, então eu aproveitava e fazia tudo numa tocada só. E nisso eu acabava perdendo muita aula, então naquele momento eu optei em fazer menos cadeiras, teve semestre que eu fiz uma disciplina, 2, e assim foi indo. Daí concluí meu curso em 2017. 2017? Acho que foi isso. 2016, 16, isso, exatamente. Eu sei mais que o Dani, isso, né? Porque daí o Dani começou... É que a formatura foi em 17. Isso, e a minha foi... É que eu me formei só um pouquinho mais cedo só, não foi muito. E a tua entrada na Terra se deu... Eu saí da RVA, eu pedi o meu desligamento lá em 2014, fiquei 5 anos lá. Foi um período muito bom, aprendi bastante, foi algo muito legal, tive diversas oportunidades assim de aprender com feras do rádio. Eu cito aí o Zé Raimundo que me deu essa oportunidade, mas o nome do João Paulo Reck foi um cara assim que, apesar de ter o mesmo nome, quando eu ia para a transmissão perguntavam se era meu pai. Não é, mas é um cara que eu tenho uma grande admiração, um cara sensacional como pessoa e como profissional, me ensinou bastante. E aí chegou um determinado momento que eu pensei, eu preciso ir para outro caminho, preciso me desligar de algumas coisas aqui e aprender outras áreas. E nisso o seu Assuir, uma vez num carnaval, onde eu trabalhava pela RVA, ele disse, se um dia tu decidir sair
da tua empresa, tu pode vir e me chamar. Mentira, ele queria ser meu colega de novo. De novo te buscando. De novo. Claro, com certeza. E daí tu ficou martelando aquilo ali. Sim, cara, assim, não que na época, quando ele veio falar comigo, não... tô legal aqui, tá beleza, e ele não fez nenhum tipo de força. Ele disse, se um dia tu sair, tem portas abertas para trabalhar junto conosco. E aí, saí da RVA e aí eu pensei, então, o que eu vou fazer? E aí, nisso do pensar o que fazer, aí eu lembrei, então, eu vou procurar a Folha do Mate. E aí foi muito legal essa oportunidade, eu fiquei muito feliz em ter... E ser meu colega. Isso, comecei como repórter de esportes. Pois isso eu ia perguntar, tu sempre trabalhou no esporte ou... Eu fazia o jornalismo de uma forma geral, fazia polícia, fiz de tudo dentro do jornalismo, assim, mas claro que o que eu mais gostava de fazer era o esporte. E aí fui atrás, fui procurar me desenvolver, procurar outras áreas também para aprender, porque o jornalista ele acaba tendo que fazer tudo, vai em acidente, cobrir acidentes assim marcantes, tragédias, fiz coberturas de posse de prefeito, enfim, N coberturas aí que a gente pode destacar que a gente acabou fazendo, e aí isso tudo foi muito legal, todo esse trabalho. E, Dani, como é que eu posso dizer, essa facilidade, né, de estar atento a mais do que uma área, multicanais também, né, porque tu é um cara que esteve na rádio, né, esteve nas ondas da rádio, depois foi para o jornal e retornou para a rádio, né, porque logo depois surgiu a oportunidade também da rádio. Eu te interrompi, tu estava na tua construção. Não, só para concluir ali, Ju, a trajetória ali de rádio e jornal, vim para o jornal, trabalhei no esporte, fui para editor de cadernos do jornal. Então, surgiu a oportunidade, a Ana Flávia Hunt, na época, ela começou um projeto pessoal em que ela foi para os Estados Unidos, enfim, foi trabalhar e na empresa precisou alguém, e o Sérgio Klafke e o Ricardo Silberschlag me chamaram, tu quer assumir essa bronca? Vamos lá, vamos ver. Eu nunca me acanhei para essas coisas assim, vamos encarar, se não der certo, paciência, mas o cavalo está passando, ou tu decide, ou tu monta ou não. E aí eu pensei, vamos lá, vamos encarar isso aí, essa oportunidade. E aí nisso eu comecei a produzir caderno feminino, caderno rural, e saí de um ambiente totalmente de zona de conforto, no qual fazia o esporte, para um conteúdo que eu não tinha domínio. E foi muito legal, a equipe muito boa, e sempre gostei de trabalhar com pessoas. E dá cancha pro cara também, né? Sim, com certeza, pá. E aí em um determinado momento, quando eu já não estava, talvez assim, o jornal impresso ele tem uma rotina totalmente diferente do rádio. E aí essa rotina já não estava mais me agradando tanto, assim, eu já não estava curtindo muito. Surgiu a Rádio Terra. O Ricardo foi contatado pelos antigos proprietários para saber do interesse da Folha do Mate comprar a Rádio Terra. E aí começou a negociação e eu fiquei sabendo, o Ricardo veio perguntar o que eu achava, e nisso conversei com a minha família e perguntei para ele se ele não queria um sócio. Então foi ali que eu acabei entrando nessa oportunidade na rádio. Então já estamos há 5 anos e meio já administrando a Rádio Terra. 5 anos e meio já, e tá muito bacana. Então, os cabelos brancos entregam, né? Que o tempo tá passando. Cabelos brancos não, mas a calvície já começa a aparecer, assim. Aí a gente tem que dar um miguezinho, assim, dar uma ajeitada hein, herança. Não, pior que não. Não, meu pai tem os cabelos fechadinhos, tudo certo, e isso não é só o nariz, também o nariz eu herdei, mas o cabelo não. Mas... Tá, tu tá há 5 anos e meio com a Terra, então. Mas e essa questão do multicanal, né? De ser um profissional de várias faces, né? Porque, querendo ou não, como tu mesmo falou, rádio é diferente de jornal. E daí também veio essa necessidade de estar online também, né? Os aplicativos. Como que tu analisa todo esse cenário, né? De tu estar atento, tu saber comunicar várias faces da comunicação, porque tem esporte, tem política. E estar em todos os canais de uma forma que cative as pessoas para te acompanhar também. É um desafio, né? Porque para a gente estar acompanhando toda essa evolução, e aí vamos pensar, eu estou há 14 anos no meio da comunicação, o quanto evoluiu. Eu me lembro de, no início, pedir para as pessoas mandar o seu torpedo. Era Imagina. Torpedo ou ligar. E eu peguei ouvintes mandando cartinha para a rádio. Então, 14 anos, isso é pouquíssimo tempo, né, gente? Ligar, né? Ligação era sequencial, assim, muito natural. Ainda continua a ligação. Continua, mas o principal hoje é o WhatsApp, né? A ferramenta. E a nossa geração, né, de idade aqui, a gente pegou, ainda está em movimentação, na verdade, isso, né? Mas a gente pegou do zero digital para o total digital, né? Exato, e
para quem, digamos, essa geração que está vindo aí, os filhos da Justa, os filhos, eles estão já surfando essa onda. Depois, né? Os meus filhos no futuro. Eu boto pressão. Não, isso é real. O Caetano, a primeira vez, pegou um notebook na frente dele e tava passando a tela, assim. Eu falei, não, calma. E eu tenho uma cena, numa das viagens com a Soeva, foi numa Copa Gramado, o filho de um dos jogadores, também muito ligado ao celular, assim, era uma criança que estava, na minha opinião, na época, em demasiado utilização do celular. Quando a mãe deu uma folha em branco para ele, ele foi com o dedinho aqui, Ai, pensando que o dedinho ia sair a cor, né? Que era o que aconteceu no celular. Mas enfim, essa questão assim das mudanças na comunicação, a diferente forma de comunicar, o jornalista, e aí eu digo assim, o comunicador de uma forma geral, ele tem que estar atento a isso, porque a gente tem que escrever bons textos, e cada vez mais difícil encontrar pessoas que escrevam bons textos. A gente tem que ter uma boa desenvoltura no vídeo, a gente tem que saber falar na rádio, a gente tem que saber fazer a parte técnica muitas vezes. Então isso tudo vai agregando e vai fazendo com que o profissional seja multiplataforma. Tu não precisa saber fazer bem tudo, mas tu tem que ter uma noção de tudo um pouquinho e ser bom em algumas determinadas coisas. E é isso que eu tentei sempre ser. Eu digo, e daí não é nem um pouco querer me achar de forma nenhuma, mas eu digo, eu sou bom no esporte. Essa é a minha... no jornalismo eu sou bom no esporte, isso eu sei fazer bem. As outras coisas eu me viro, sei fazer. Talvez não vai sair da melhor maneira, mas vai ser feito, sabe? Então, é isso que eu procuro fazendo. E é lá onde ainda tu te sente bem, tu não Sim. te vês querendo sair do esporte. Não, assim, hoje na minha responsabilidade de gerir a rádio, fazer toda a gestão comercial, estratégica, administrativa, enfim, junto com os demais diretores da rádio e do jornal, talvez eu poderia optar em não fazer mais as transmissões. Poderia chegar e vamos escalar alguém para ir lá para Linha Andréas, por exemplo, que é um lugar bem distante aqui do centro, para fazer uma transmissão. Passei por lá ontem, inclusive. Lugar muito bonito. Um abraço lá para o Márcio Renzo da família. Legal. E poderia optar, não vou fazer, vou deixar para outra pessoa, mas não é isso. Eu me sinto bem em estar lá. Poxa, eu saio às vezes 2 horas da tarde, às vezes antes, para voltar às 7, 8 da noite, às vezes. Perder um domingo inteiro, digamos assim, dedicado a isso. Eu deixo de jogar o meu beach tênis na Sova lá, que eu curto bastante. Mandar um abraço pro Felipe e pra Rit, que participaram aqui. Isso, sentaram aqui com a gente. E ao mesmo tempo eu gosto de estar lá porque é um ambiente que eu desfruto, que eu converso com as pessoas, que as pessoas reconhecem o meu trabalho também. Então, tu tá na comunicação também mexe com o teu ego, né? Tanto pro bem quanto pro mal, porque se tu fizer algo ruim, tu vai ser criticado por isso. Se tu fizer algo bom, tu vai ser elogiado. E já que tu tocou nesse assunto, teve algum momento assim que tu olhou assim, eu preciso dar um passinho para trás, para mudar? Foi quando eu saí da RVA. Porque ali eu não estava contente com algumas coisas internas, assim, e eu optei em sair, porque eu estava num cargo de liderança lá dentro, também me deram muitas oportunidades. Né? Isso. E voltei para ser um repórter setorista. Financeiramente, vim para ganhar menos, eu estava fazendo um outro trabalho. Enfim, acho que são momentos assim que tem que se tomar essas decisões. E talvez se eu não tivesse saído naquela oportunidade, não surgiria não estaria aqui hoje. a Rádio Terra no meu caminho. Não, e isso é bacana, né? Porque nós temos que ser responsáveis pelas nossas escolhas, né? A vida são... todos os dias a gente acorda tendo que ter alguma escolha diferente. E se tu realmente não tivesse naquele momento ter dado um passo para trás para respirar e replanejar toda a tua trajetória, talvez tu poderia estar até hoje lá, talvez poderia estar fazendo outra coisa, se tu já não estava satisfeito, poderia estar fora da comunicação. Eu acredito muito assim em destinos e oportunidades, sabe? São coisas que vão surgir na tua vida que tu vai tomar uma decisão, assim, e tem coisas que estão programadas para ti, né? E tem coisas que tu vai conseguir direcionar a tua vida para isso. Tem coisas que tu vai talvez tomar uma decisão errada e vai mudar o rumo do que estava talvez planejado. Eu acredito sim em força maior, em espiritualidade, enfim, isso tudo acaba de alguma forma tendo a ver na tua vida, assim. E aí tu toma decisões. Então tem 2 caminhos. Tu seguir o que está destinado para ti, tomar decisões acertadas, e às vezes tu acaba errando, que talvez de uma forma mais calejada, mais penosa, tu vai chegar lá no objetivo, mas são decisões sempre que tu toma. E eu tenho tranquilidade de dizer assim, tudo que eu fiz tranquilo, nunca faltei com caráter com ninguém, assim, saí, não... E eu digo hoje, assim, a Rádio Venâncio Aires é uma concorrente de mercado nossa, mas eu não posso dizer um ai do período que eu estive lá, sempre fui muito bem tratado por
por praticamente todos que estavam lá. A direção sempre me tratou muito bem, os colegas da RVA, da Rádio AM, me trataram sempre muito bem, e eu tenho um carinho muito grande por aquele período que eu estive lá e que me ajudou a me formar como pessoa e profissional. Reconhecimento isso é aí. tudo, né? A gente está gravando, né, esse podcast no horário comercial aqui. Esse papo tá seguindo uma linha muito filosófica que talvez... Que eu Desabando o mundo, adoro. né? Pois é, gente. inclusive, né? Quando começou ali dar os... Inclusive, eu acho que eu deixei Aí minha eu roupa pensei. na rua. Ah, ferrou. Ah, não, eu Ferrou pensei. certo. Não, Eu então, pensei, o Cris deve estar tremendo aqui embaixo, assim, querendo parar pra dar... se fosse o nosso antigo estúdio, certamente essa altura nós já tínhamos parado, né? Então, Provavelmente. mais uma vez, reforçando para vocês que estão assistindo a gente, que a gente está de casa nova aqui nos estúdios da Rádio Terra FM. Vai ser nossa casa nessa segunda temporada. Esperamos sabe mais, várias, né? Expectativas. Gil, E nisso, Cris, assim, acho que Sim. é legal a gente destacar, já que vocês passam a partir de hoje ocupar esse espaço. Isso aqui foi também um caminho que a gente buscou, porque a gente entende que sim, a rádio ela é super rentável, ela é um negócio que ele vai seguir, vai se adaptar e vai mudar, e tem um caminho pela frente, mas ao mesmo tempo a gente tem que ficar antenado do que ocorre nos grandes centros. E hoje o estúdio de podcast é um movimento que ele acontece nos grandes centros, que tem uma demanda muito grande, as empresas estão procurando formar conteúdo, profissionais como vocês também querem formar conteúdo, se desenvolver, porque vocês criam conexões para os negócios principais de vocês. Quem sabe esse aqui, a gente torce que sim, que o Chegou o Assunto possa se tornar uma fonte de renda, um negócio principal para a vida de vocês, mas ao mesmo tempo, mesmo que ele não seja hoje, ele cria conexões para vocês e abre portas. E a gente começou a analisar esse mercado e em um determinado momento o Facebook, ou a Meta agora, né, criou um programa de aceleração digital para negócios tradicionais. E rádio e jornal inscreveram projetos. O jornal inscreveu um projeto no projeto da Meta e um projeto no Google, sendo aprovados 2. E nós, rádio, escrevemos um projeto da Meta, que é o Facebook. E conseguimos aprovar que era criar esse espaço aqui para formação de conteúdo digital. Que ficou incrível. Aqui a gente produz conteúdo tanto para a rádio, para levar conteúdo para a rádio, mas ao mesmo tempo terceiriza espaços, abre espaço para locação, firma parcerias, quer formar conteúdo nosso e de terceiros também, para, quem sabe, daqui a gente também ter um outro negócio e conseguir fazer com que isso aqui se rentabilize. não, pô, é Ó, muito fica massa. a dica, hein? É, Como as pessoas fazem pra... Podem entrar em contato com a rádio aqui no 37419090, Instagram, @sua rádio, ou me procura diretamente, DaniRec105 lá no Instagram, procura no Facebook. Pode me chamar que a gente vai explicar como é que funciona. A gente quer receber as pessoas, Manda abrir um isso aqui para a torpedo comunidade. também? Um Pode mandar um SMS, eu não garanto que eu vou olhar, uma né? cartinha. Uma cartinha de amor. Mas, cara, é legal, assim, é o primeiro podcast que a gente está recebendo de vocês, a gente tem mais alguns sendo preparados, que a gente tem certeza que esse espaço aqui no futuro, ele vai ficar pequeno para a demanda que a gente vai ter. Amém. Porque, cara, tipo, quando eu e a Gil pensamos em fazer o podcast, a gente não via um movimento assim em Venâncio. Então a gente falou, cara, vamos apontar para cá. E, bom, demos a cara, estamos aí. Eu acho que para a rádio desenvolver, precisou de uma rádio, precisou de outra para se desenvolver. Para um jornal se desenvolver, precisou de outro. Para um podcast se desenvolver, precisa de outro. Com certeza. E para melhorar, precisa do outro. Exato. A concorrência ela é muito sadia em qualquer negócio e tu vai ver o que o outro está fazendo sempre. Tu não vai copiar o que o outro está fazendo. Tu vai criar e vai adaptar para a tua maneira de realizar, para a tua maneira de fazer. Até porque senão a gente permanece na inércia, né? E tu vê grandes a gente precisa centros, dar grandes saltos. Grandes centros, né, Gil e Dani? Se vê muito essa pegada collab, assim, Sim. né? Todo mundo usar do mesmo espaço, compartilhar ideias ali. Em Porto Alegre, isso que eu vejo a rádio fazendo. o grande centro hoje é o estado de São Paulo e a capital paulista, obviamente. Mas a gente vê em Porto Alegre já um movimento muito grande. O Rafael Sobes, o ex-jogador do Inter, ele é um tá com 2 podcasts, baita né? do empresário. Tem um muito massa. Ele é empresário do ramo de placas solares, energia isso. solar, tem outras empresas. Eu conversei com ele no Gramado Summit, a gente trocou uma Que ideia nós com ele lá. estávamos como? Juntos. Tá sempre, né? Que amor, que lambeção esse podcast, pelo amor de Não, Deus. é só aqui, né? Porque senão depois que foi? Não incomoda. Pega o pau. E aí aqui, cara, eles fizeram agora em Porto Alegre também, e a gente vê que a gente está entrando nesse início, assim. Então a gente, como eu disse, os filhos de vocês estão surfando a onda da internet, a gente entende que também está
surfando a onda do podcast, porque muita coisa ainda tem que se adaptar e melhorar. E a gente mesmo hoje fazendo aqui o trabalho técnico, que não aparece para quem está nos assistindo. O Renan Zart, salve para ele que está aí. Um agradecimento, ele vai ficar aqui. Depois nos acompanhando, coitado, aguentando a gente dá uma moral para ele aqui nas nossas redes sociais também, para ele não ficar triste lá. E um dia ele senta aqui com a gente também, né, Gil? Já fica o convite. Não, porque ele é jogador do Panela 24, né? Cara, vira e mexe, ela puxa o foguinho pra conversa. Gente, como pode? Eu não puxei, né? Tu que falou, Foguinho, ó. Pai, beijo, te amo. Tem que dar uma moral pro Foguinho e pra Naira, né? Um abraço. Exatamente. Amanhã eu já falei, né? A família Silva é citada, podcast sim, outros também. Isso aí, gente. E essas mudanças aí são importantes, né? Porque a gente tinha outros microfones, a gente tinha outras câmeras, vocês vieram, trouxeram o material de vocês, a gente trocou os microfones hoje, vai adaptando para levar o melhor conteúdo. Só que isso, aí eu digo para qualquer negócio, é melhor fazer e às vezes não tá assim 100% pronto, mas fazer. Antes feito que perfeito. Porque tu sempre vai, mas eu não tenho esse microfone aqui que é tão bom, ou a minha xícara ainda com a marca não tá pronta, ou a luz aqui não tá legal. Cara, se tu ficar pensando em cada detalhezinho, tu sempre vai achar um outro detalhe preso, que né? vai te impedir a fazer. Tu vai ficar preso em coisas, assim, tu vai parar numa barreira e tu não vai para a próxima. E assim não, tu vai adaptando. Poxa, vamos ver, a câmera ficou legal hoje, vamos investir, vamos ver o que é um necessário investimento, a iluminação, como a gente pode melhorar. Então, isso vale para qualquer negócio. Então, eu acredito muito nisso. E isso também me fez mudar muito no decorrer desses últimos 5 anos aí, que foi entrar nessa outra visão, né? Sempre fui funcionário. Ser um empresário e um gestor... Enquanto coordenador, tinha certas coisas que tu não tinha total poder de decisão, né? Mas agora a decisão tá contigo. Eu nunca precisei olhar, digamos, os números do mês, assim. Tipo, eu sabia que o custo que precisava um projeto, eu sabia o que eu precisava de receita para efetivar ele, mas eu não olhava o macro. Nunca tive esse olhar, assim. Então, agora é totalmente diferente. Tu pensar no teu negócio, no bem-estar das pessoas que trabalham contigo, e isso eu valorizo muito, assim, quem... repito diversas vezes para quem pergunta como é que é trabalhar na rádio. Cara, entra na nossa sala, lá parece quinta série, assim, tipo, bolinha de papel voando para um lado, a gente pega o melinho e joga ele de um lado para o outro. E, cara, é assim, e tem que ser um clima leve, porque a nossa profissão nos coloca trabalho no final de semana, em feriado, e de manhã cedo até de noite. O Renan tá aqui, ele nem almoçou direito hoje, então se ele não estiver bem leve no trabalhar, se ele não estiver vendo a coisa acontecer, se motivando com as coisas, e ao mesmo tempo estiver dando risada, estiver feliz, ele não vai aguentar. E outra coisa, né? Além do ambiente, nós, no momento que nós estamos de plantão ou que tenha essa questão de fazer acompanhamento policial, a gente lida com morte, a gente lida com acidente. Então, o psicológico precisa estar bem. E eu lembro que no tempo que eu trabalhava em rádio, amei trabalhar na Folha também, tá? Mas no tempo que eu trabalhava em rádio, tinha justamente esse clima de quinta série. E o pessoal, toda vez que eu chego ali para visitar, é a mesma coisa. O pessoal continua, grande parte da equipe não se mexeu, né? E é aquele carinho, né? De se xingar, de se abraçar e sentir saudade, sim. Eu gosto. É legal, é massa. Até porque senão, quem começa em rádio é que nem a cachaça. Provou, gostou, vai continuar... degustando e aproveitando dela. Provou, não gostou, não vai mais tocar. E eu provei e gostei, né? Tô aqui agora. E assim, ficar fazendo essas movimentações eu vejo muito, assim, com muito bons olhos. Eu acho que errado é quando a gente fica num lugar e por mais que a gente se incomode, a gente, não, vou ficar aqui. Bom, eu e a Gil, 2 especialistas em mudança, né, Gil? A gente conseguiu mudar até o endereço do podcast. A gente agora... Nós somos muito bons nisso. Não, acabou. Ninguém mais bate a gente. Se alguém quiser saber como se faz boas mudanças e mudanças maravilhosas... Arrasta pra cima. Nós somos bons nisso aí. Eu e a Gil, a gente já morou em todos os bairros de Venâncio, Porto Alegre, Não, de Venâncio eu não morei em todas, embora. né? Eu só morei no centro. Mas em cidades, litoral eu conheço, gente. Daqui, Santa Catarina, tá tudo certo. E já pegando esse embalo aí... Dani, tu já passou alguns momentos bons. Sim. Outros não tanto, mas assim, quando tu pega e tu faz uma retrospectiva da tua carreira, da tua carreira, vamos falar o Dani profissional. O que tu olha pra trás e fala, caralho, bom, aqui na rádio o nosso podcast pode falar alguns, então aqui... Pode. Fica à vontade. Tá tudo certo, tá em casa. Tu fala, porra, velho,
que massa isso que eu fiz. Foi eu que botei a mão nisso, foi eu quem construiu isso. Seja uma notícia, seja um projeto, uma ação aqui. Cara, muitas coisas, assim. Eu tenho orgulho já de ter feito muita coisa legal, assim, na comunicação. Ao mesmo tempo, eu digo, nunca fiz nada sozinho. Nunca foi uma mão única minha em nada, assim. Esse projeto aqui, para mim, ele é, assim, um filho que eu vi nascer e tá começando a dar os primeiros passos, engatinhando assim ainda, e eu tenho o maior orgulho desse espaço que a gente está, e eu não tenho a mão sozinho. O Renan que é o que está nos acompanhando na parte técnica, atrás das câmeras aqui, é um cara que abraçou esse projeto também quando veio trabalhar aqui conosco e faz de tudo para isso aqui estar da melhor maneira possível. E eu olho para ele, às vezes as coisas não tá funcionando da melhor maneira possível, ele tá, porra, que merda, não funciona. E ele fica quieto, fica brabo, sério, aí começa a mexer no óculos aqui, tá indignado, e aí tu não sabe como ajudar, mas por isso que eu digo, eu tenho orgulho disso aqui, de ter inscrito lá o projeto, mas ele não é um filho meu, digamos assim, é um filho de toda a equipe. A Letícia Varros, rainha da Fenachim, é uma baita parceira, assim, para muita coisa, de fazer isso. Eu recordo quando o Brasil recebeu as Olimpíadas, a gente cobriu em Santa Cruz a passagem da tocha olímpica, da chama olímpica. E foi eu e o Rony Miller. Na época, meu colega... Grande, Rony. Gente boa demais, parceirão. E, cara, o Rony é uma pessoa de outra geração que, na época, 2014... Não, 15, 16 foi as Olimpíadas, passou aqui por 2015, eu acho, era final de 2015. Não tinha tantas tecnologias, tantas redes assim para abastecer na cobertura jornalística, mas já tinha alguma coisa. Então, eu via nele aquela coisa, mas eu vou sozinho, o que eu vou fazer? E me caiu essa cobertura para mim, e aí ele, eu quero ajudar, eu quero participar, porque, poxa, qualquer repórter esportivo quer ver isso de perto, né? E há quantos anos, né, ele atuando, esperando esse momento. E, cara, assim... Eu não lembro quando, na época não tinha os smartwatches, assim, para ter uma ideia, mas o que a gente caminhou em Santa Cruz, vocês não têm ideia. E correu. Eu tenho uma foto que tá com a bolsinha da câmera aqui do lado, um bloco de notas, o celular na mão para fazer na época, na parceria, mandar um conteúdo para a rádio, para a Terra, e cabelo todo bagunçado, assim, de correr para um lado para o outro. Mas é uma lembrança que eu tenho guardada até hoje no meu celular de um momento histórico para o Brasil, e histórico na minha carreira, que foi aquela cobertura, foi uma das mais marcantes, assim. E aí, cara, assim, o nosso projeto Olé Futebol Clube, que a gente está mudando agora para Olé Esporte Clube, também é muito marcante pelo meu envolvimento com o esporte, meu gosto pelo esporte, porque... Muitos eu ouvi dizer que fazer esporte em rádio não dá dinheiro, que era só prejuízo. Em FM, principalmente, rádio né? FM não transmite futebol. E cara, a gente quebrou paradigmas a partir disso. Sucesso total, né? Hoje a gente é a única rádio da cidade que transmite futebol, que está nos ginásios, que acompanha a Soeva, acompanha o Guarani, acompanha o futebol amador. A gente resgatou o Carlão pro rádio, que é um cara assim que tem uma história sensacional, e eu me orgulho disso também, de ter ido chamar ele para voltar a trabalhar conosco, e um cara que se remodelou. O Carlão tem 67 anos hoje, e é um cara que, por mais que tenha dificuldade de talvez parar na frente de uma câmera e fazer todo o trabalho que a gente faz com mais naturalidade, é um cara que se adaptou, porque tinha um jeito de fazer, talvez mais sério, mais engessado na época, e hoje não, ele solta, brinca, dá risada, se arria na gente, faz piada. Ele fica... Quase ele não soltou o palavrão ainda, assim, mas, né, sabe? Quando ele falou Daniel Heck. Cara, o Dani e o Carlão no ar a gente não sabe cômico. se estão brincando, se estão bravos um com o outro. Muito legal. Cara, esses dias eu vi uma resenha de vocês que o Carlão tinha ido correr pro acesso, tinha deixado o carro ali perto, era o Dani. Eu não sei, eu só sei que eu fiquei rindo no carro vindo. Cara, e é isso que faz hoje o rádio, sabe? De ser essa companhia, de inserir as pessoas nessa conversa. A gente criou aqui uma brincadeira dos amigos do Carlão contra os inimigos do Carlão, que é o jogo de futebol da turma da rádio. Os amigos do Carlão, obviamente, o Carlão é o capitão, e os inimigos do Carlão, eu liderava. O Renan foi escanteado dos amigos do Carlão, eu resgatei ele pro nosso time, aquela coisa. E aí a gente vai pro ar, faz aquela resenha, aí tu chega no jogo de futebol, e quem é que ganhou essa semana? Foi os amigos ou os inimigos? E isso vai pegando, e é muito legal. Fala muito sobre humanização, né? No marketing digital, principalmente, fala, vamos humanizar, tem que trazer conteúdos humanizados. Mas não é apenas no marketing, é em tudo. A comunicação também. Nós precisamos... Como nós comunicamos para pessoas,
E nós somos pessoas, então nada mais do que trazer um pouquinho mais essa pessoalização, né? E isso vocês fazem muito bem. E assim, para nós, esse espaço aqui eu digo que é um desafio para nós jornalistas de rádio e de jornal impresso. Por quê? A gente ainda vem de uma padronização de trabalho. Agora a gente tem que mudar a nossa forma um pouquinho de comunicar, porque a gente está em outra plataforma. Sim. A gente está formando conteúdo para uma outra galera que pode nos acompanhar, que talvez não vai querer aquela formalização, por exemplo, de um programa de jornalismo lá onde você bota as manchetes uma atrás da outra, chama um repórter para fazer. Não, chega que nem vocês. Fala aí, galera, e aí, tudo certo com vocês? Como é que tá hoje? E aí, hoje nós, no nosso podcast, nós vamos trazer esse assunto, aquele ali. Tu tira aquela padronização, aquela formalidade. Hoje você vai acompanhar, né? Sem perder a responsabilidade do conteúdo que tu produz. Até porque somos formadores de opinião também, né? E até aquela, no rádio vai ter o cara que quer consumir aquilo. Ele fala, não, é assim que eu gosto, não, eu não quero que mude. Né? Porque a gente ainda tem aquelas pessoas que têm uma determinada idade que não estão preparadas para essa mudança. E isso a gente entende nesse processo de pensar a rádio, porque fazer gestão de uma rádio que a gente assume ela totalmente entretenimento musical, para uma rádio que traz mais informação, trabalha mais jornalismo, que é a minha veia, é a veia do jornal, da Folha do Mate. Isso tem que ser gradual, tu não pode vir assim, dar um soco no cara que tá ouvindo do nada. Né? Do nada tava dando música e do nada entra uma entrevista ali, um programa de 1 hora só de conteúdo. Cara, tu não agrega aquele cara que gosta disso e tu desagrega, tu perde esse que tava querendo o outro perfil. E no momento que a gente fala sobre multiplataformas, a gente tem que pensar em como agregar todas essas. E aqui é um grupo, né? De que forma a rádio vai agregar dentro da Folha, vice-versa, né? A Folha dentro da rádio, de que forma as plataformas digitais vão agregar, e isso vocês enxergaram essa possibilidade, tanto é que vocês têm o espaço dentro do jornal e a Folha tem o espaço de notícias dentro da rádio, né? A gente foi adaptando, assim, e é tentativa e erro. Tem coisa que funciona legal e tem coisa que não rola, assim. Tem coisa que a gente erra e muda, né? Claro, tu tem que ir identificando o que tá funcionando e o que não tá tão legal para ir adaptando, porque tu sempre tá em constante avaliação, tanto interna quanto externa. As pessoas estão sempre te avaliando, estão sempre te olhando. Então, eu digo para qualquer pessoa assim que me pergunta, mas não estou satisfeito com a minha vida e tal, eu diz, cara, não anda pro lado negativo, porque sempre tem alguém te olhando, seja para uma vida amorosa, para uma vida profissional, e aí é nisso que eu também digo no nosso trabalho. Vamos fazer sempre com vontade, mesmo que não está dando certo, talvez um programa não está tendo audiência, mas faça com vontade, faça com carinho, porque tem alguém ouvindo. É um locutor que está entrando aí, eu estou ouvindo ele, daqui a pouco ele pode ser aproveitado num outro lugar, ou é um ouvinte que vai chegar agora, como a gente esteve lá na Festa do Bastião, que vai chegar, pô, Cris, que legal aquele teu programa às 4 da manhã lá, que o cara achava que quem vai ouvir rádio às 4 da manhã, e tem um cara que estava ouvindo. E faz a diferença na vida daquela pessoa. E tu tem que fazer com a maior vontade do mundo esse programa para isso. Isso é legal a gente falar sobre isso. Isso, a Francine Rabuski. Posso fazer um parênteses só na Francine Rabuski, só para contar uma notícia que foi bem trágica, assim, que é uma marca também da minha cobertura no jornalismo. Teve um acidente na Santa Tecla, onde chovia muito. Durante um bom tempo, nos dias estava chovendo, e um carro capotou numa sanguinha. E o pessoal estava voltando de uma pescaria. E as pessoas que estavam dentro do carro, elas ficaram todas ilhadas nas linhas de pesca, enfim, e aí acabaram ali morrendo afogadas. E aí eu cheguei nesse local, e a Francine chegou junto, né? Porque ela trabalhava na RBS. Os dois com barro até o joelho, um ajudando o outro ali meio que a caminhar, ajudando o câmera da RBS a levar o material. E aí quando sai aquele carro, cai um corpo pro lado e tal. E foi difícil aquele dia para nós dois conseguir fazer o trabalho. Ela com toda a experiência, eu começando. E foi uma cobertura assim de acidentes que acabam sendo esses que marcam bastante, assim, que tu lembra local. Eu tenho acidente que eu passo até hoje. O local, principalmente, assim. Eu tenho acidente que até hoje eu lembro que eu passo, por exemplo, indo para Porto Alegre, na Ponte Queimada, que eu vejo um fusquinha lá com 2 idosos mortos que bateram numa parada de ônibus, assim. Então, e como pode, né? Isso marca muito. Aqui na 287, indo para Santa Cruz, uma época um acidente, era um Chevette, tinha 5 pessoas adultas e um bebê. O bebê morreu, tinha o pacotinho do bebê, assim, lá de fora do carro. Então, essas coisas da nossa profissão que marcam bastante. E lidar com isso, né? A responsabilidade. Eu lembro que logo quando eu estreiei na rádio, uma das primeiras coberturas que eu fiz foi de um incêndio. E era 2 crianças que tinham morrido nesse incêndio. E era da idade do Cauã ainda. E lidar com isso. Nossa, eu lembro que eu não consegui.
Eu liguei, Bill, tu precisa vir aqui me dar um suporte, porque eu gaguei, não Trancou, consigo. travou. E Isso depois é normal. disso a gente vai trabalhando, porque tu precisa passar a informação. O Bill, É. o Bill, no caso, ele não iria estar sempre ali comigo, né? Ele não ia poder me socorrer. É isso aí. E isso vai nos moldando como pessoa, como profissional Isso. também. É. Daí a gente liga uma chavezinha meio que no automático ali, E né? só vai, né? Pra poder fazer esse É. trabalho. E naquela ocasião que a gente entrevistou a Francine Rabuski, ela falou sobre o poder e assim, a responsabilidade que ela carregava junto de cada programa que ela apresentava, sabendo que tinha 1 milhão de pessoas assistindo ela. Quando nós iniciamos aqui o podcast, para mim, que é muito novo tudo isso, falar e perceber que tem várias pessoas te ouvindo, para mim, às vezes eu pego alguns números nossos ainda ali, né, expressivos, mas no nosso ambiente aqui, eu falo, caramba, cara, quanta gente parou para 400, 300 pessoas. E tipo, cara, tu tá dentro do carro das pessoas diariamente. Como é isso, velho? Cara, é muito legal, assim, eu acho muito bacana, porque Então não dá pra pensar muito, né? hoje em dia eu não penso mais assim minha primeira transmissão de esporte, tá? De futebol, lá na Santa Emília, no São Luís. Era um jogo do Campeonato Municipal, chovendo, caindo o mundo, como deve estar agora do lado de fora aqui. Eu não sabia os jogadores direito, na época eu estava começando, não conhecia a galera ali ainda. Cheguei no campo, eu, o Geraldo Andrade e o Joselito Borba, que joga no Panamá. Ah, meu primo, né? Meu parente. Eu sempre tenho... Gente, minha família é muito grande. O que eu posso fazer? E eu era repórter de campo, chovendo, tava com a planilha no papel, com as escalações, peguei. Não tinha levado o guarda-chuva, que tinha mudado o tempo de última hora, começou a cair a chuva. Fui pro campo, consegui uma sombrinha rosa de uma senhora que estava acompanhando o jogo, que era coberta, e ela Dani se compadeceu Rosa. com a minha situação. Dani Rosa com a Fui lá sombrinha pro outro rosa. lado. Vou ajudar o rapaz. Cara, deu 5 minutos, a minha folha tinha molhado toda. E eu só pensava, meu Deus, Já não sei quem é esses cara, eu caras, não sei quem sei são esses que- caras. Uma galera com os radinhos aqui, assim, com fone de ouvido, escutando o jogo, pensando que esses loucos estão pensando que eu tô falando de merda. Já aqui vão e me tal. cornetear agora na Certo, hora, né? certo. E isso, assim, as primeiras vezes eu sempre pensei muito nisso, o que os outros iam pensar do que eu falava. Hoje em dia, eu tenho a segurança de ir pro ar e de emitir a opinião de um assunto que eu domino e de ir pro ar e não me posicionar em assuntos que eu não tenho domínio. Então, eu tenho essa segurança para ir pro ar e não me preocupar com o que os outros vão pensar. Porque sempre alguém vai pensar, que esse cara tá falando merda, tá? Que idiota. E tem outros que, putz, eu concordo com o cara. Eu tô sentindo a mesma coisa que ele. É a mesma situação. Ou vai dar risada numa piada, de uma brincadeira que a gente vai fazer e o outro vai pensar, mas que idiota, cara. A gente tem a nossa avó GG aqui na programação da rádio. Tem gente que ama, a gente bota ela no centro, o pessoal vai tirar foto, brinca e tal. Tem gente que veio e me parou na rua, mas o que vocês querem com essa véia só falando bobagem na rádio? Tu nunca vai agradar todo mundo. Então, cara... Que bom, né? É, Tá exato. tudo certo. Tu tem que ter segurança do que tu vai fazer, do que tu vai falar, mas ao mesmo tempo tu não pode te grudar na tua cabeça que tu tem que agradar todo mundo. Isso tanto no rádio quanto na tua vida pessoal. E no momento que tu consegue entender isso, tudo flui com mais naturalidade, Com né? certeza. No momento que a gente desprende... Claro, é importante, a gente precisa analisar, mas a gente não vai conseguir ter domínio do que os outros vão pensar, mas sim do que como o próprio Fernando Miguel falou, né? Mas eu sei, eu me conheço, eu sei do que sou capaz e eu controlo a forma com que eu vou receber isso. Eu Né? tenho um episódio... Muito bem, Ju. Às vezes eu me Que puxo, houve né? essa aguinha da terra aí tem alguma coisa diferente. É saudade. Saudade que eu tava. Eu tenho um episódio marcante nisso que para mim foi determinante, foi quando em um determinado momento um time da cidade aqui estava numa situação de cancelamento ou não de jogo, tinha um problema jurídico, enfim, e eu fui no ar e comuniquei que não haveria o jogo, porque eu tinha recebido a informação e não ia ter o jogo, eu tinha essa informação e tal. E terminou o programa, eu saí do estúdio, na época eu trabalhava na RVA, o dirigente me ligou e disse, tu não é apoiador da Soeva, tu não torce para a Soeva, tu é contra, tu não é um péssimo profissional. Me descascou assim, até não poder mais. E eu, meio sem reação, não consegui nem responder a ele. Aí desliguei, fui para casa e, cara, chorei assim que era um coitado. E pensei, não, terminou, não sirvo para isso mesmo. E a partir dali eu comecei a refletir, porque daí eu conversei com outras pessoas internas, o jogo não saiu, não saiu mesmo. E foi, cara, acho que passou... não digo um ano, mas quase um ano, e essa mesma pessoa veio me pedir desculpa um dia. E nesse período eu não falei com ele, eu disse, eu me posicionei, eu não vou entrevistar essa pessoa. E
outros profissionais podem entrevistá-lo. E ali eu agi diferente a partir dali. Tanto que teve um outro episódio aí já na Rádio Terra, no qual um vereador da cidade, dentro do estúdio da rádio, começou a atacar a nossa empresa de uma forma muito deselegante e trazendo inverdades no microfone. Terminou a entrevista e atacando os profissionais que estavam no estúdio. Terminou a entrevista, eu fui até a porta e me posicionei, dizendo que ele estava convidado a se retirar e começou a debater comigo, e eu mantive a educação e pedi para ele se retirar. Ele quis, inclusive, me agredir naquela oportunidade. Sim. E, cara, para mim foi uma reação muito diferente, uma situação muito mais séria do que eu tive naquela outra oportunidade. Então, tu vai criando calos e vai aprendendo a conviver. E nessa situação que tu referenciou por último, eu estava junto ainda, né, Dani? Sim. Inclusive, na época, eu era assessora de imprensa, e lidar com isso, né? Tipo, tu não tem o controle de alguém que está acima de ti. Mas eu lembro que aquele também foi um momento que, para mim, deu uma virada de chave, que eu voltei chorando depois lá, Dani! Isso são assuntos delicados, né? Política e esporte. Eu tô tendo agora, iniciando a minha trajetória como assessor de comunicação da Soeva, e eu percebo isso, que é muito delicado tu falar com É que tu mexe com a paixão das pessoas. Isso, paixão. As pessoas não pensam, A não própria associnam. religião também, ela... Religião, política e difícil. esporte, né? São assuntos delicados, assim, de são três. tu tratar. Porque, por exemplo, a gente vai falar de dupla Grenal, tu agrada uns e desagrada outros, né? Mas, ao mesmo tempo, né... É tão bom, né? Ao mesmo tempo é coisa, muito bom. né, tia? Tipo, política é algo que eu sou apaixonada. Mas quando eu tive ali essa experiência que o Dani citou, eu fiquei muito triste. Mas depois, né, o esporte em si, enfim, tudo. É a gente sabendo lidar com cada situação, né, Gil? O ônus e o bônus, né? Isso, aprendendo que nem sempre vai ser tudo lindo, nem sempre vai ser tudo péssimo, né? Isso aí. Ai, eu tava olhando, eu li o relógio, todo mundo já tá olhando o relógio, o Felipe né? tá me chamando aqui. A gente né? tem que Becker. libera. Não é Felipe! fácil. Ai, tu tá querendo tirar. Ele queria estar aqui junto. Mas assim, a gente conseguiu tirar esse homem um pouquinho do trabalho para vir aqui sentar com a gente. Não, e eu fico muito feliz aí de participar com vocês, de ter recebido esse convite. Eu fico muito feliz de ter vocês aqui na nossa casa, que também é a casa de vocês, que vai receber muita gente diferente, vai contar grandes histórias a partir de agora. Que mais pessoas que estão nos acompanhando talvez tenham o seu desejo de tirar um podcast do papel, nos procure, vem para cá, a gente quer ajudar, a gente quer colaborar da nossa maneira, a gente de forma nenhuma quer, por exemplo, tomar pé do podcast de vocês ou dizer que tem que ser assim, tem que ser assado. Não, vocês têm total liberdade de fazer como vocês entendem na característica de que é a essência de vocês, e a gente está aqui para dar um suporte comercial, inclusive a gente diz isso para as pessoas que estão nos acompanhando. Chamem a Rádio Terra. O pessoal que tem interesse em atrelar sua marca aqui ao Chegou ao Assunto, podem entrar em contato conosco, que a gente vai passar as formas de poder estar comunicando a sua marca aqui, e outros podcasts podem nos chamar para nós sermos, digamos, um host do espaço, e que, cara, seja um caminho de muito sucesso para vocês. Eu fico muito feliz de ter participado com vocês esse dia. Dani, iniciamos bem a segunda temporada, hein, Gil? Muito, super bem. Só agradecer o Dani, né, que é uma pessoa que eu tenho um carinho imenso, né? Tanto é que Dindo de casamento, Dindo do meu filho, eu sou Dinda de casamento dele. Então eu acho que deu para entender o quanto eu gosto dele, o quanto eu admiro ele, e principalmente enquanto pessoa, quanto profissional. Ele deu um show nas palavras aqui, né? Toda vez que ele falava, eu ficava pensando, eu preciso pegar isso. Ixi, vai ter Rios, a doidada do Daniel Heck. Vai ter. Dani, obrigado, Muito obrigada por tudo, né? Não vamos ser repetitivo, mas a nossa mesa, quando eu digo a nossa mesa de fato aqui está sempre aberta. A gente espera de fato trazer muita coisa legal aqui para a rádio também, deixar um pouquinho da gente aqui para vocês. E é isso. Quem acompanha a gente, segue acompanhando pelos mesmos canais, YouTube, Spotify. A Terra também vai fazer algumas ações, sempre em conjunto. O Dani já repetiu. Eu vou continuar fazendo a venda de comercial, porque tu sabe que eu adoro dar uma de vendedor no ar aqui, né? Vendedora. Então, assim, quer colar tua marca com Chegou o Assunto, procura a Terra FM, que por lá eles vão achar a melhor forma de você aparecer aqui com a gente. Eu adoro isso. Equipe pra cuidar dessa parte. Isso, Renan, obrigado.
Obrigado todo mundo que está em casa acompanhando a gente. A gente sentou aqui com o Daniel Heck. Não esqueçam de se inscrever, curtir, comentar. Isso aí, cada vez mais. Porque isso tudo nos ajuda influencia a a seguir. todo mundo. Isso ajuda também a Rádio Terra a vender, hein? É isso aí. Gente, obrigado. Até mais. A gente volta semana que vem.